Queridos marujos, recebemos aqui hoje no podcast Carlos Melo e Hugo César, do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, ó, Pareçativa. Oh, Foi um papo muito legal, onde eles fizeram um resumão, não só da profissão do despachante, a importância do despachante aduaneiro. Será que ainda precisa de despachante aduaneiro no século XXI? Você vai ter que assistir para aprender, tá? Falaram também sobre o congresso que vai rolar dia 25 de abril, que é o dia do despachante aduaneiro, e tudo que eles estão providenciando. Eu não sabia que tinha tanto benefício se a pessoa se sindicalizasse, viu? Então, dá uma olhada nesse episódio, porque vale a pena. Olá, querido Marujo, seja muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e amado podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Quero te agradecer por você sempre nos seguir, sempre comentar, sempre curtir. Cada curtida, cada comentário nos ajuda muito a fazer nosso conteúdo chegar a mais pessoas, ok? Vamos então dar início aos nossos trabalhos com o nosso aparato tecnológico. Quero também agradecer aqui neste episódio o patrocínio, claro, o apoio das empresas que acreditam nesse projeto, que nos ajudam a manter toda essa estrutura, né? Porque a gente faz um programa de qualidade para vocês e não é baratinho. Então, quero agradecer o apoio da T2S, tecnologia e software para o setor portuário, Data Recintos, um software que ajuda muito os recintos alfandegados a transmitirem as informações para a Receita Federal de forma confiável, segura, em tempo real. E a Logcomex, que você já conhece, trabalha com inteligência de dados para comércio exterior, de forma estratégica, incluindo soluções com inteligência artificial, viu? Então vale a pena conferir o site deles, porque eles têm muitas soluções para a nossa área de comércio exterior e do porto. E, gente, falando em comércio exterior, estamos aqui com convidados especialíssimos de alta patente, digamos assim, e eles são do Sindicato dos Despachantes, certo? Quero agradecer a presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem, o Carlos e o Hugo. Se apresenta para os nossos queridos seguidores. por favor, presidente, Bem-vindo a bordo. obrigado pelo convite. Presidente, por favor. Fica à vontade, Hugo. Eu me chamo Hugo César Evangelista, sou o primeiro diretor social do sindicato, estou aí secretário, né? Estou aí com o nosso presidente há 3 anos, né, presidente? Isso, À frente aí da entidade, tentando gerir essa grande entidade, né? Eu tenho mais de 25 anos de comércio exterior, comecei como office boy, né? Eu acho que todo mundo começa dessa forma, né? Fui evoluindo ao longo dos anos, constituí minha empresa com 3 sócios e estamos aí no mercado atuando firmemente. Boda de prata já fez. É isso aí, borda de pratas. Que legal, obrigada, Hugo. Olá, Ellen. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando aí. Desculpa que eu já falei que a Mariana vai me convidar. Não se diz boa tarde. Obrigado pela oportunidade e, ao mesmo tempo, por participar aqui do podcast. Doravante também de parabenizar já há 3 anos, recentemente completou aqui, então é uma satisfação para nós, como entidade, representando a cada um dos despachantes, que é essa grande engrenagem que movimenta o comércio internacional, nós participando e estando aqui falando um pouco do nosso dia a dia. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sou o Carlos Melo, estou à frente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Já estou na diretoria desde 2008. Em 2021, tive a alegria e a felicidade de encontrar com diretores que acreditam nesse trabalho para que a gente pudesse continuar a fomentar mais o sindicato e trazer, dentro desse cenário atual, mudanças e inovação que a gente acompanha na tecnologia e o despachante aduaneiro. Afinal das contas, é esse profissional importantíssimo na cadeia, é um elo, então a gente precisa dia a dia dar condições como entidade de classe, aprimorar, capacitá-lo. E isso vem de encontro ao que o secretário Hugo César bem pontuou. Estou representando o sindicato desde 2008, em 2021 assumi a presidência, trabalho na área, comecei tão jovem também, como o Hugo César pontuou, ele como office boy, naquela época eu era menor aprendiz pelo Campus, essa entidade que permeia no meu coração, um eterno patrulheiro, sempre alerta, você patrulheiro que nos assiste aí, então é uma satisfação ao mesmo tempo poder continuar trabalhando e atuando como despachante aduaneiro, porque isso é fundamental nos dias de hoje, e levar um pouco de informação com conteúdo através desse canal, que a gente está tendo essa oportunidade aqui, Ellen. Obrigado mais uma vez e continue nos acompanhando aí, que boas coisas você vai encontrar pela frente durante a nossa entrevista. Com certeza, Obrigado, com certeza. Eu adorei que você falou que começou pelo campus, porque eu também comecei pelo campus. Olha só, um grande né? encontro. Inclusive, já convidei, estou aguardando aí a confirmação do Severino, que acho que é uma lenda. É uma lenda do campus, né? é verdade. Olha, Contar toda a história do campus, que muita gente trabalha com comércio exterior, né? No despacho aduaneiro, principalmente, começou pelo campus. Mas
o episódio hoje é sobre o sindicato. Eu quero Perfeitamente. que vocês comentem um pouquinho da importância do profissional despachante aduaneiro, porque muita gente acha que já não precisa mais de despachante, né? Ah, eu sei fazer processo, eu faço, é só apertar aqui, dar um enter ali no Syscomex que o processo sai, vai dar canal verde, certeza. Explica um pouquinho da importância do despachante, porque estamos na semana em que se comemora o Dia do Despachante Aduaneiro, né? Estamos aí com um episódio especial nessa semana e a semana de intermodal também. Então, quem pode comentar um pouquinho da importância? Hugo César, por favor, meu Não, querido amigo, secretário do Sindicato dos Despachantes, é uma honra. não, o profissional sim, despachante aduaneiro já vem há mais de 100 anos, né, Elo? Desde a abertura dos portos, Dos por Dom portos, João, né? quando ele Então, chegou para para você funcionar. verificar, ver como é a relevância e a importância do profissional. Muito se diz no mercado que a profissão do despachante aduaneiro vai se encerrar. Pelo contrário, tá ocorrendo cada vez mais mudanças no cenário, novas legislações, mais do que nunca. O profissional está aí capacitado, a entidade capacitando os associados, convocando-os para participar de eventos, de palestras. Então, é uma entidade que é muito relevante para os associados. E o despachante é um profissional essencial. É ele que conhece das legislações, é ele que interpreta as legislações, é ele que faz as demandas necessárias, orienta o importador ou exportador qual é a metodologia para ser utilizado, qual o regime aduaneiro ele pode praticar. Então, é o profissional bem importante aí no dia a dia do comércio exterior. Faz toda a diferença, né? Faz toda a Ontem diferença. eu estava dando uma aula ao vivo no Após, que é de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Eu estava dando um pouquinho da parte aduaneira, só para chamar a atenção da fase pré-negocial, antes das empresas começarem a negociar, que elas têm que tomar cuidado. Gente, antes de sair fechando o contrato, observa NCM, observa a Incoterm, observa isso e aquilo, e fui amarrando no regulamento aduaneiro os impactos que aquilo causa. Só de abrir o Sim, regulamento e mostrar os artigos das multas, aí chegou no momento que eu cheguei no artigo 711, que é a famosa multa de 1%. de 1% sobre o valor CIF, né? Aí abri lá 1% do valor do aneiro e aí fui chegando, gente, ó, artigo 706 tem outra multa, artigo 728, enfim, até o 730 e pouco é multa. Aí os alunos, nossa, 730 e poucos artigos no regulamento. Falei, não, na verdade são 820, a gente desceu até o final, né? O regulamento aduaneiro, ele é uma É bíblia amplo, é uma para o comércio bíblia, exterior. Então, exatamente. precisa de um profissional, não que o advogado não seja importante, mas o despachante aduaneiro atua hoje, eu vejo, como uma parte mais consultiva, né? Sim, ele tem um fator muito importante, ele é um assessor, ele faz uma consultoria completa e ampla para o importador. E é ele que vai te orientar qual o melhor regime, muitas vezes, para ser aplicado na sua importação. Porque nós temos diversos regimes, temos regime drawback, drawback verde e amarelo, reimportação. Então, são muito... Exatamente. E doravante isso, além do profissional nos dias de hoje ele ser tão importante, tão essencial, como bem pontuou o Hugo César, recentemente foi feito um trabalho a pedido da FEA Aduaneiros, a federação, com todos os sindicatos, Ellen, vejam só, para que os operadores econômicos autorizados eles tivessem uma percepção sobre a importância desse profissional que a gente está aqui hoje trazendo a baila aqui para todos os espectadores e ouvintes. E essa percepção na cadeia com todos os exportadores e importadores deu-se bastante positiva, de um percentual bastante elevado de 86%. Isso demonstra que no cenário atual a importância desse profissional. E uma das coisas que nós temos sempre aqui como meta, né, o César, juntamente com os demais diretores, é sempre levar a entidade e mostrar o que ela pode contribuir para o aprimoramento, o aperfeiçoamento do profissional. E doravante isso, você veja a importância que nessa sexta-feira acontece o Congresso Nacional, no dia que se comemora o Dia do Profissional, o despachante aduaneiro. Então, isso para nós é um motivo de grande satisfação. Hoje nós temos 11 sindicatos esparramados ao longo do nosso país e 11 sindicatos fortalecidos, unidos, trabalhando em prol do único ideal e objetivo, que é cada vez mais garantir e defender os direitos do profissional despachante aduaneiro. Como nós sabemos, hoje nós temos as atualizações, as legislações, tudo que acontece de inovação e transformação, mas o profissional conta. Isso faz uma tremenda importância
quando a entidade promove cursos, congressos, que nem esse que vai acontecer na sexta-feira. Então, para nós é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco digamos assim, né, Hugo César? Um pouco Sim, das nossas experiências, da vivência do dia a dia e mostrar a importância do profissional despachante aduaneiro, porque é ele que faz a diferença. Afinal, quando você contrata um profissional, faz toda a diferença, porque com certeza lá na frente você não vai precisar tomar Doril nem Dorflex, não vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça O profissional vai cuidar do desembaraço, não vai embaraçar. Então, compete a nós, profissionais, sempre orientar as pessoas, os importadores e exportadores, para contratar um profissional, um despachante aduaneiro associado, e se ele não for associado, venha no sindicato se filir, se associe, que com certeza a sua visão sobre a entidade sindical, que é o SDASL, é uma entidade patronal que ela é gerida pelos seus mais de 900 sócios, mais de 200 e poucos, 254 aposentados, mais viúvas, quer dizer, é uma entidade secular que agora recentemente completou 114 anos, então você veja a importância, a magnitude que é de uma entidade por trás, dando a toda assistência, contribuindo por cada vez mais o crescimento e o fortalecimento dessa categoria. Então, como amparados no regulamento aduaneiro, o que nos dá os direitos e os deveres de representar no comércio exterior os importadores e exportadores. Então, isso para nós é motivo de júbilo, de grande satisfação, não é isso? é verdade, é verdade. E aproveitando que você comentou da questão do sindicato, hoje, se alguém que está nos assistindo, ou se algum patrulheiro, que agora chama menor aprendiz, né, Isso. está assistindo, está começando na área de despacho aduaneiro e talvez queira se tornar despachante, quais são os caminhos? Porque, assim, a gente sabe que não é obrigatório contratar um despachante, mas é de bom tom, é recomendável contar com esse profissional por causa da expertise, do conhecimento que ele tem, como você comentou, né, que trabalha com a parte consultiva, ajudando a ver as melhores formas de economizar em tributos de forma lícita, né, Exatamente. encontrar o regime aduaneiro mais adequado, né, tudo que for necessário para ajudar a empresa a ter melhores resultados de uma forma mais saudável. Mas para quem quer se tornar despachante hoje, quais são os caminhos e por que é importante se sindicalizar, além da questão de ter acesso aos cursos? Eu acho que o network é uma das coisas mais valiosas, né? Mas quais são os caminhos e a importância? Olha, para a pessoa se tornar despachante aduaneiro, mais do que nunca, é importante ele atuar na área de comércio exterior, começando como a gente diz, né, um jovem aprendiz que atua, aprenda o seu dia a dia, torne-se um ajudante de despachante. Depois de ter atuado como ajudante de despachante durante um período de 3 anos, ele estaria apto a se tornar um despachante, mas hoje mudou a legislação para que se torne despachante aduaneiro, ele passa por uma avaliação técnica que é administrada hoje atualmente pela Receita Federal. Então, a Receita Federal, de 2 em 2 anos, mais ou menos, né, ela está mais ou menos divulgando as datas para fazer as inscrições para fazer a prova. É isso, né? Inclusive, o meu querido diretor, o César, trago aqui uma informação fresquinha, dá um spoiler para você que está nos acompanhando. Em conjunto com a Federação e a Receita Federal, que teve uma reunião recentemente, a retomada da prova de qualificação para você, profissional da área de comércio exterior, ajudante para se tornar despachante. Então, em breve, a gente vai ter novidades para falar sobre esse assunto. Então, esse assunto está sendo retomado para que você possa vir engrossar as fileiras e fazer parte da entidade como profissional. Exatamente. E também está sendo feito um trabalho em Brasília, né, para que o próprio despachante aduaneiro volte a se tornar um OEA, né, Melena? Perfeitamente, bem lembrado, Hugo César. Inclusive, as nossas visitas participando de congressos, nos eventos. Recentemente, nós tivemos um evento em São Paulo, um evento maravilhoso de 2 dias, e foi bastante cogitado, comentado isso pela própria Receita Federal, falando da retomada do profissional, o despachante aduaneiro OEA. Nesse cenário todo, Ellen, não é verdade? A gente está vendo que esse selo é importante para esse profissional. Como é que pode um ator principal, que é fundamental, estar fora desse contexto? Então, a gente tem que estar inserido. E esse selo, essa chancela, obviamente isso vai vir, a gente está esperando com bons olhos, torcendo para isso muito acontecer em breve e a gente retomar para o operador econômico autorizado. Isso vai fomentar cada vez mais ainda o profissional. Despachante aduaneiro. Perfeito. Fazendo uma legendinha para quem não está entendendo o que é o OEA, né, que nem todos os seguidores acompanham, que tem uma galera que é mais da área de tecnologia. O OEA, Operador Econômico Autorizado, é como se fosse um selo de qualidade, né? Perfeito. Vamos dizer que é a pulseirinha VIP da balada. Quem tem a pulseirinha VIP
tem o acesso, né, É, melhor. Vai ter, como você falou, um tratamento melhor, adequado, diferenciado. Porque já tem para conseguir o selo, tem que comprovar um monte de coisas com relação requisitos, né, isso. à organização da empresa. Então, se você tem o selo, quer dizer que você é uma empresa confiável. Então, Confiável, vai ser um despachante confiável também, ele vai ter um selo de qualidade, como você bem pontuou. E isso vem de encontro hoje, que é a palavra da vez, é gerenciamento de risco. E esse profissional ele está inserido porque ele está dentro das normas, as diretrizes que é traçada pela OMA, Organização Mundial das Aduanas, em conjunto com a Receita Federal do Brasil. Então é importante esse profissional ele ter esse selo, essa chancela, reconhecimento retomada como operador econômico autorizado. E também, Ellen, aproveitando, nós temos aqui em Santos, nós temos 5 colegas despachantes aduaneiros, ambos associados, não é isso? Me recordando? Isso. E eles são operador econômico autorizado, eles têm essa chancela. Inclusive, recentemente, na entidade, nós recebemos eles, chamamos para um café. Muito legal você trocar umas ideias, fazer esse network, para fomentar cada vez mais a importância desse profissional. Então, quer dizer, é um momento bastante esperado a retomada do profissional. E ainda vou mais além ainda, Ellen. Está sendo feito um trabalho em Brasília, que é a criação, a construção do Conselho Federal de Ética. Esse conselho ele vai fomentar o quê? A qualificação dos profissionais que estão realmente trabalhando de acordo com a legislação, que estão cobrando pelos seus serviços baseados nos recolhimentos das entidades de classe, seguindo como igual a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim. Então, esse trabalho está sendo também muito esperado, é um trabalho muito bem-vindo através da nossa FEA, a Federação Nacional de Despachantes Aduaneiros, com todos os seus 11 sindicatos filiados. Você veja só a magnitude de coisas que estão em curso para acontecer e cada vez mais trazer resultados positivos para o dia a dia do profissional que vive, respira comércio exterior. Faz a balança comercial, né, Perfeito. girar. Ainda mais nesse porto que é o gigante, que é o Porto de Santos. Cada vez mais batendo recorde, né? Tantas coisas boas que estão vindo pela frente, né, Hugo? Sim. Então, hoje nós recebemos um informe. Um informe do finalmente nosso túnel, né? Tá para sair. Né? Agora vai, tem que ir, né? Depois de tantos anos, eu acho que tem que ir. Isso é um grande crescimento mais ainda para nossa cidade, né? Então, esperamos aí essas novidades novas, né? Porque, além disso, Ellen, já fazendo um gancho do que o Hugo falou do túnel, é tão esperado há um século. O sindicato, quando foi constituído lá atrás, já se falava no túnel, porque tem um século, né? E o sindicato tem 114 anos. Pois bem, além disso, vem trazendo mais valor ainda, cada vez mais, a essa cidade, esse gigante que é o nosso porto, que vai ser a única cidade interligada com os 4 modais. O aéreo marítimo ferroviário, você veja, tudo isso conectado. E em breve o aeroporto civil metropolitano, você imagina quantas cargas vão ser desviadas, não desmerecendo, nem falando já que já está bastante estrangulado já essas questões de armazenamento de mercadorias pequenas. Aqui nós temos várias empresas, as MEIs aqui no interior de São Paulo, próprio aqui no Vale do Ribeira, né? E aí você imagina ter no aeroporto aqui no nosso quintal de casa, despachante aduaneiro, atravessou, liberou no aeroporto, voltou, liberou no porto, quer dizer, é conexão. Então, integração, cada vez mais. E nós até já vimos, né, inclusive com o pessoal da secretaria lá anteriormente, para poder já pleiteando já um espaço dentro do aeroporto, uma sala do profissional despachante aduaneiro. Quer dizer, são perspectivas, são questões que envolvem as questões administrativas, mas o sindicato sempre viu com os bons olhos e buscando os parceiros e sentar para discutir, para comentar, ser um bom interlocutor, um agente nessas ações que movimentam o nosso gigante, que é o Porto de Santos. Aproveitar que você falou de ser um interlocutor, acho que essa é a principal vantagem do despachante, que se torna despachante, se sindicalizar. Né? O que vocês viram assim na história dos anos que vocês já estão, de conquistas para a classe, ou de, às vezes, defesas? Porque quando eu trabalhava em despachante aduaneiro, eu via muitos e-mails que vinham, às vezes, do sindicato brigando por alguma coisa perante a Receita ou perante alguma legislação, para liberar alguma questão de procedimento, de carga, para mostrar que tal procedimento não faz sentido, tem esse papel também, como interlocutor e como defensor né, da categoria. Inclusive, como eu citei anteriormente, o sindicato dos despachantes ele tem que garantir e defender os interesses do profissional despachante aduaneiro. Pois bem, mas aí ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa ter
ser, ou aliás, o interlocutor perante as autoridades, os órgãos, e mostrar a nossa importância e relevância e brigar pelos nossos direitos. Brigar no sentido positivo, né? Porque para a luta ninguém vai, a gente vai para trazer resultados mais concretos e objetivos. E aí entra o sindicato, que é essa entidade que representa as pessoas, os seus associados. E aí, fazendo um recorte no que você falou, do início, para dar essa oportunidade para esse jovem, o que ele espera um dia se tornar um despachante aduaneiro. Primeiro, ele precisa acreditar que ele tem potencial. Primeiro, ele tem que agarrar as oportunidades e acreditar que ele é capaz. Se dedicar, gostar, amar, como é qualquer outra profissão. Mas o comércio exterior é assim, é uma coisa que comove e move você, te leva a lugares do desconhecido. Então, você, jovem, que é patrulheiro, que é aprendiz, que está querendo continuar nessa área, eu seguir, começar nessa carreira, acredite em você, no teu potencial e abrace as oportunidades, porque a sorte ela só bate uma vez na sua vida. É isso? É isso aí. E a entidade, ela sempre está em diálogo com as autoridades, autarquias. Tanto é que no sindicato nós temos delegados que representam a instituição para dialogar, conversar, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa. Se a gente tem alguma demanda do nosso associado, com alguma dificuldade, com algumas demandas potenciais que atinge não especificamente um só, mas um todo, nós estamos lá justamente para dialogar e conversar com as autoridades, expor as dificuldades, buscar as soluções, principalmente. Então, é por isso que a entidade é importante nesse diálogo com os órgãos anuentes. E além de tudo isso, da questão de uma parceria de consulta, por exemplo, um networking e uma interlocução com os órgãos intervenientes, tem também a parte de lazer, não tem? Sim, bastante, né, presidente? E assim, né, fiscaliza que benefícios que tem com relação ao lazer. Temos N benefícios, né? Uma das coisas, uma premissa fundamental da entidade é a questão do plano de saúde, que é o que contempla, né? Que não adianta o despachante só trabalhar se ele não tiver saúde, para que ele possa desfrutar do lazer. E aí o sindicato vem dando esses benefícios, né? O plano de saúde, o sindicato contempla, nós temos a questão dos nossos grêmios recreativos, muito bem cuidado hoje pelo Departamento Social, a todas as pastas que envolvem o sindicato dos despachantes. Temos o nosso ginásio poliesportivo na General Câmara 310, uma área bastante ampla, com 24 mil metros quadrados, uma das melhores quadras que tem em Santos de futebol de salão, um espaço bem amplo. Nós temos a nossa barraca de praia no Canal 3, uma barraca que foi inaugurada em 1954, por até então era um governador do estado de São Paulo, quer dizer, é bastante procurada numa área nobre. Além de subir na serra, a gente tem um lazer na questão, como digamos assim, os Alpes brasileiros, né, digamos assim, a nossa colônia de férias em Campo de Jordão, que é lá no Morro do Elefante, uma área bastante valorizada, uma área que contempla 34 mil metros quadrados, com várias suítes, inclusive você associado, convidado, que já fica desde já o spoiler, ligue no departamento social e procure, faça uma reserva, vem conhecer um pouco da colônia de férias do sindicato. E aí também fazendo parafraseando, né, como já dizia o nosso cantor 013, né, Charlie Brown, nosso escritório é na praia, a gente só está na área. Tem a Riviera de São Lourenço, a gente tem 20 unidades e apartamentos que é disponibilizado para o quadro associativo e também para convidados, né? Quando acompanham os associados, que é um pouco lá mais restrito. Então, a gente tem nessa questão de lazer, mas o ponto fundamental, o despachante, trabalhar de segunda a sexta, ou sábado e domingo, mas o momento de lazer o sindicato oferece. Isso posto para você associado. Quem não é associado, procure para ter esses benefícios e essas vantagens. Exatamente. Eu fiquei preocupada, assim, de será que é muito caro para se sindicalizar? Como é que funciona o processo? Se vocês puderem comentar, é claro, se não puder, depois a gente corta. Sim, é só fazendo um recorte, uma questão que me veio aqui, eu estava deixando passar desapercebido, e recentemente entregamos agora, falando desse cenário todo do universo, do lazer e do trabalho, por que não agregar os dois? Entregamos recentemente um espaço bem amplo, moderno, fica o convite desde já para você, que é tão perto aqui, né, Ellen? Para você ir lá conhecer, é uma sala totalmente moderna, bem ampla e informatizada, você leva o seu notebook, você trabalha, o coworking para o despachante aduaneiro, todo voltada, essa sala voltada ao profissional despachante. Inclusive,
Inclusive, ontem, com a perca de internet na empresa de 2 colegas de São Paulo, eles vieram a Santos e ficaram utilizando, como tem sido constante a utilização desse espaço. Então, você, Legal. colega despachante, associado, tem mais esse benefício. Se não é, ainda vem se associar com a gente. Que legal. É, Ainda bem. É, E aproveitando, tem também um museu do tem o Museu despachante, Conta um né? pouco da história do despachante, mas não perdendo o gancho, o fio da meada, do foco, como você contou, eu queria que o Hugo falasse um pouco da questão sobre Hugo, se me permita, da questão do associado se tornar, dos valores, o que hoje permeia para a entidade em relação do associado, a pessoa que não é. Às vezes ela tem aquela imagem, aquela percepção. Fique à vontade para responder, Hugo. Sim. Assim, eu quero me associar, mas tem os valores. O que é revetido para o associado em relação a esse valor. E aí, contemplando as informações anteriores, o Sindicato de Santos é a única entidade que tem um consultório odontológico que atende de segunda a sexta-feira, 5 dentistas no período matutino e vespertino, os associados, as viúvas e os aposentados. É a única entidade que dá esse benefício. É mais um ponto para você, Que legal. despachante, se associar. verdade, é. Hugo, fica à vontade. Não, para você ver, olha, tantos Todos benefícios, né? E o pessoal pensa que realmente, poxa, a entidade é caro para gerir isso tudo. Não, hoje um associado paga em torno aí de R$ 250, mais ou menos, A né? mensalidade está A R$ 200 mensalidade, reais. R$ 200, para você ver, com todos esses benefícios, pagando R$ 200 de mensalidades, para toda essa disponibilidade, então é um valor bem razoável, né? Então, Sim. venha se associar, procure a secretaria, eles vão lhe passar todos os rolos, pontuar todos esses benefícios, como o presidente bem falou, e estamos aguardando. E o principal, Ellen, não só do cenário atual hoje de se tornar associado, né, Hugo, é que o despachante ele esteja atuando e esteja fazendo os seus devidos recolhimentos. E o GRH é o que dá mais ênfase, dá mais assim, autenticidade, o reconhecimento desse profissional despachante perante a entidade de classe, Sim. a guia de recolhimentos honorários. Através do recolhimentos é que é feito uma análise, um mapeamento do que os benefícios que ele pode ter mais. Quanto mais ele recolher, mais benefícios ele vai ter. Entendeu? É assim que funciona. E ele diluindo nos processos. E ele faz o recolhimento, fica garantido e tem a entidade por trás cuidando de toda a questão da parte de tramitação dos valores perante a Receita Federal, que é a questão do imposto de renda. Inclusive, já trazer aqui, agora recentemente saiu uma questão que nós temos acompanhado com bons olhos, inclusive com o nosso departamento contábil, departamento jurídico, a questão da retenção do INSS. Como é sabido, a Coana publicou agora recentemente, Eri, uma nota dizendo que a responsabilidade da entidade de classe, deixar para você, ouvinte, colega despachante, a responsabilidade da entidade de classe é somente na retenção do imposto de renda na fonte. Essa é a nossa responsabilidade. A questão do INSS sempre vai ser responsabilidade do tomador de serviços. Então, colega despachante, se atente nisso, tá bom? É Queria trazer importante, essa né? informação Bom que de saiu ver. Sim. agora, recente, essa nota da Coana, dando a competência realmente qual é a entidade que tem essa responsabilidade. Então, colega despachante, está aí desde já a informação. Se tiver dúvida, ligue para a gente na secretaria, fale com o nosso amigo Hugo César, que ele vai te auxiliar aí com as Nesse sentido, questões. E exatamente. também nos nossos e-mails, né? Que a gente puder disponibilizar Por aqui, poder favor. ficar no vídeo, Ellen, Pode. secretaria@sdas.org.br. E também pelas nossas mídias sociais, através do nosso site www.sdas.org. Também o Instagram, o Facebook, lá tem o dia a dia, o passo a passo, muito bem alimentado, gerido pela uma excelente profissional. Quero deixar aqui desde já o nosso reconhecimento e agradecimento a Mariana Fanton, que está com a gente, fazendo todo esse trabalho por trás, backstage, digamos assim, né? Cuidando do sindicato, dessa marca secular, com muito carinho. Então, agradecendo, e você, colega despachante, nos acompanhe para saber um pouco o que acontece no dia a dia deste profissional que é de suma valia, que é o despachante aduaneiro. Com certeza, perfeito. E também pelo telefone 13 3229 8833. Se você ligar, ligue 1, ligue 2, ligue 3, estamos lá para te atender. Já tem até uma Olha, plaquinha, até tem o slogan do telefone. Dá informação, é Não é? importante nesse Tá momento, certo. relevante se levar conteúdo para que a pessoa, o espectador, o ouvinte, a pessoa que esteja do outro lado, ela saiba como se comunicar com a entidade, não é isso, Hugo César? Tá perfeito, presidente. Inclusive para visitar o
museu, é só entrar em contato para... O museu a gente está cobrando uma pequena taxa de visitação agora, é um valor bem simbólico. Você chega, o agendamento, você entra, não paga nada, fique tranquilo. Só para deixar você preocupado, está lá contando um pouco da história, a trajetória do despachante aduaneiro. É uma sala bastante ampla, que além disso nós temos um auditório que é da Associação Beneficente, que é um braço importante do Sindicato de Despachantes, É lindo, que é lindo, é administrado verdade. todo o complexo, que é o nome do nosso edifício, que leva o nome da nossa profissão, o despachante aduaneiro. Sim. Então, se você, jovem, amante de comércio exterior, está na área, quer conhecer um pouco da nossa história, ligue no sindicato pelo telefone que eu pontuei anteriormente e marque um horário para você conhecer. É importante você conhecer a nossa história, a trajetória, porque o despachante aduaneiro, ele não é só a história, ele é o dia a dia, é o presente, o passado e o futuro. Exatamente. Exato. Inclusive, quem já foi meu aluno já foi, porque eu sempre levo turmas lá. Eu sempre Legal. ligo, e aí agendo com geralmente a Cláudia, e aí já vou, levo eles abrem. E é muito legal, porque ele tem o painel, né? Com Sim, toda a a história trajetória, né? cronológica, o que estava acontecendo no país Linha na do tempo, época, a linha isso. do tempo, exatamente. E os objetos, que o pessoal fica fascinado com a máquina de calcular, que não é uma calculadora, é uma máquina de calcular, máquina de datilografia, né? Tem Até também escrever. as primeiras guias de Isso. importação, tem a carteirinha da primeira mulher despachante aduaneira. É muito Isso. legal. Inclusive, quando acabar esse episódio, depois confere o nosso vídeo em que a gente foi lá no museu e a gente fez um vídeo mostrando os objetos todos, vale a pena. Vale a pena menos. Até dando continuidade nisso, para quem é amante do comércio exterior, também a Receita Federal recentemente inaugurou, né, o museu deles lá com os contrafeitos, com muito, também é um outra Eles fizeram dentro de um container. dentro de um container, então Legal. ficou bom. Então, visite a nossa entidade E já também aproveita e atravessa Já duas, faz um city tour, já faz um city tour, já você vai ter o roteiro um roteiro completo aí, né? crítico do comércio exterior. E nós temos vídeo também mostrando esse novo museu da Receita Federal, que é bem legal. Inclusive, também trazer, veja só, estamos falando tanto da importância do despachante aduaneiro, Ellen, você esteve lá, você deve ter visto, nós temos uma carta assinada por até então o presidente da República, na época Getúlio Vargas, que ele nomeia e outorgava os poderes para o profissional despachante aduaneiro. Um título reconhecendo a importância desse profissional. Então, você veja a magnitude e a relevância que é o despachante aduaneiro. Isso está no nosso acervo. Está lá, você quiser ver, reproduzir, inclusive deixar aqui um abraço para o nosso amigo que esteve em Santos, participou de um... nós desenvolvemos ao longo do nosso mandato alguns projetos e nós desenvolvemos e idealizamos o Conexão Aduana, que é uma marca registrada do SDAS. Realizamos 2, acho que foram 3 ou 4 episódios e um recentemente que nós realizamos no auditório da associação. O Alexandre Zambrano, que é o gerente do Portal Único, que é esse gigante que está hoje no dia, né, que eu falo Portal Único, mesmo passando por tantas mudanças, inovações, reproduziu esse documento para nível nacional, dando importância do despachante aduaneiro. Então, quer dizer, é muito importante você estar presente, conectado e saber o que é o despachante Com aduaneiro. certeza, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, tem esse documento lá, quem quiser, agenda e vai lá conhecer, lá no nosso auditório, Museu do Despachante Aduaneiro. Não é que o despachante é museu, hein? É coisa do passado. Nós somos o futuro, o presente e o futuro, porque nós estamos vivendo novos tempos. Exatamente. E o auditório é lindo, né? Também, capacidade de 240 pessoas, já é gerido pela associação. Quem tem pretensão, você destacou alguns patrocinadores, se tiver a oportunidade de participar, fazer um evento, é só entrar em contato com a associação. Os nossos aposentados agradecem, que através do recurso que é gerido da alocação do auditório, que mantém a associação beneficente como um benefício a mais para eles, além dos recursos que são obtidos através da entidade que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. E eu achei os valores bem justos para o tamanho do auditório, para o conforto do auditório. Sim, é verdade. Muito legal. E aproveitando também, Ellen, além no quesito do auditório, agora falando um pouco sobre a entidade, né? Já que a gente está falando tanto profissional, esse ano é um ano de bastante desafio, como nós sabemos, né, Hugo César? A gente tem uma grande missão aí pela frente. Agora, em maio, nós teremos eleições na Associação Beneficente, né, que é um ano de pleito eleitoral. E também, em contrapartida, em novembro, né? Desde já, a você, colega despachante associado a esta diretoria, aqui ao lado do Hugo César, o diretor primeiro secretário, com outros pares, estaremos trabalhando para buscar mais um quadriênio, mais um mandato, para continuar trabalhando, entregando, realizando, para que você, associado, tenha a satisfação de estar associado. Entendeu, Ellen? Então, esse é o nosso compromisso. Então, em novembro, a gente estará concorrendo ao pleito aí pela busca de mais uma eleição e suposto
com o voto de confiança de cada um de vocês associado que acredita no nosso E trabalho, o Ellen. pessoal já está sabendo mais ainda dos benefícios do que está sendo feito, né? Eu vejo uma grande diferença da quantidade de eventos, de qualificação que tem sido proporcionadas ultimamente. A Sim, gente tem sim, procurado promover. porque com essas mudanças que andam Sim. tendo, com a do INPE chegando, Exatamente. o sistema da Anvisa sofrendo também grandes mudanças, então a entidade sempre busca capacitar o profissional com eventos, com cursos, E é e importantíssimo, né? importantíssimo. Porque, igual ele comentou, agora a paramentação é gerenciamento de risco. Eu até brinquei ontem com os alunos que eu abri a IN 680, lá no artigo 21, tem um parágrafo que diz que tá riscadinho, né? Tá taxado, que antes era feita por intermédio do Siscomex, ponto. Depois, em 2017, foi reescrito, colocou, será feita por gerenciamento de risco, com auxílio dos sistemas da É, federal, ou seja, não é um sistema só, são né? Eles vários. analisam integrados. tudo que é declarado para a Receita Federal para poder ver se vai cair no canal verde, no canal amarelo, vermelho, cinza, né? Então é importante ter essa qualificação e saber o que está fazendo. Não dá para, comércio exterior não é para amador. Não, é para amadores, é verdade. E cada sistema que eles dão são um sistema bem bonitos, né? Árpia, né? Então são sistemas para gerenciar realmente o risco das operações. Então, Exatamente. E já trabalha com IA faz tempo. exato. A inteligência artificial chegou para ficar Sim. e é um momento importante, inclusive, né, aos próprios terminais dos recintos alfandegados, né? A gente viu uma nota que recentemente uma transportadora de bastante renome, né, já acabou de inaugurar recentemente o armazém no Guarujá, ou seja, isso para você ver que chegou para ficar as oportunidades que são abertas, porque cada vez mais estão vindo novas pessoas, novos parceiros para poder cada vez mais poder agregar valor ao seu serviço, né? E dando condições. E doravante isso, Ellen, aproveitando o momento, né? A gente está praticamente há 2 dias aí para a realização do evento. Perfeito. Então você Quero que imagina fale dele. falar O um que vai pouco do rolar, Congresso, por né? favor? Congresso Nacional Aduaneiro, que é um evento inédito que está vindo a Santos para você, associado, convidado, e o principal de tudo, um evento voltado para você, profissional despachante aduaneiro, ó, custo zero, inscrições gratuitas. Só que, infelizmente, a gente está vendo a possibilidade de transmitir ao vivo para você. Aí mais tarde você vai acompanhar pelos nossos canais de comunicação do sindicato, Se vocês quiserem porque que eles transmitam ao vivo, comenta aqui. Né? isso Se aí. tiver bastante comentário, eles pensam na possibilidade de abrir. Isso porque as transmissão. inscrições, de acordo com a nossa querida Mariana Fanton, as inscrições foram encerradas, haja visto a procura de você profissional. Bom, Isso para nós Sim, é bastante. satisfação, né, Hugo César? Eu quero É agradecer. um sucesso, né? É um sucesso, um evento inédito, primeiro Congresso Nacional Aduaneiro, será realizado em Santos nesta sexta-feira. Então você imagina a procura, em tão pouco tempo se esgotou rapidamente as inscrições, né, Hugo? perfeito. E o Perfeito. que vai rolar nesse congresso? Qual que é a programação? Olha, nós temos grandes autoridades vindo aí participar desse debate, né? E o importante, vai ter despachantes dialogando com esses órgãos anuentes. Vai vir Receita Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura. Podemos falar, presidente, o nome dos... Sim, Por favor. deve, fica à vontade, Hugo César. Você é o nosso secretário, você É. tem essa anuência. Olha, perante a Anvisa, uma das convidadas é a Elisa Sanches. Costa. Ela... Qual? Elisa Cóssia. Cóssia. Isso, que ela é a responsável, né, Da parte da Anvisa em Brasília, né? Isso, Então vai ser um bom debate para tirar dúvidas, fazer questionamentos. Talvez é um dos órgãos mais rigorosos. Um dos mais rigorosos, um que controla muitos procedimentos, controla produtos alimentos, medicamentos. Ministério da Agricultura também vai estar nesse debate. Sim, inclusive nós fizemos um convite, o César, nas nossas andanças aí, né, durante praticamente os 6 meses, né, convidando as autoridades, o chefe lá de Brasília, o Cleverson, ele carinhosamente já designou e delegou para o pessoal de São Paulo vir através esqueci o nome dele, agora me falou a memória, está designando a Rita Lourenço, que vai estar participando, quer dizer, então você veja, a Receita Federal, através que quem, O secretário, né? o Seu subsecretário, subsecretário. é o senhor Fabiano Coelho, que confirmou presença, quer dizer, é importante o sindicato dialogar, expor, conversar e a gente poder colocar na mesa ali as discussões do dia a dia, tudo que envolve essa categoria, inovação, tecnologia e o principal, modernização, que é a palavra da vez que veio de encontro ao Portal Único, que é o novo processo de importação. Receita Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura. Só que você queria mais, só que o evento só vai acontecer no período da manhã, das 8
a abertura do credenciamento, não é isso, Hugo? Exatamente, das 8 até as 13 horas, né? Então, período muito bom aí para dialogar. E para que o Manhã profissional inteira. continue trabalhando no período da tarde. Exatamente, a manhã inteira de aprendizado. E aí, ficando desde já, para você, fica o convite para você, o pessoal aqui do podcast, para estar lá, se quiser participar. O pessoal já abriu, já entre em contato com a Mariana Fanton Legal. para poder ver a questão dos, que se não me engano foi aberto já, né, Hugo César? Sim, Para o pessoal da imprensa, para que você possa estar lá cobrindo. E você também, que trabalha na área de comércio exterior, um apaixonado, tanto quanto a professora Ellen, vá lá, procure a gente, para que você possa participar lá e divulgar um pouco do trabalho que o sindicato está fazendo em prol do profissional, o despachante aduaneiro. Então, Estaremos lá. estamos no caminho certo, né, Hugo César? Uhum. Por promover um evento dessa isso. magnitude e relevância, ainda mais nessa cidade, a cidade de Santos, que tem esse gigante, que é o Porto de Santos. E a entidade também vai estar na Intermodal. Vamos estar hoje na Intermodal também, né, presidente? Isso, Terminando a Intermodal, vamos estar fazendo o nosso evento. o congresso que é na sexta-feira, perfeitamente, que é Então, a Intermodal, a maior feira de logística do país, Uhum. inclusive esse ano com um stand maravilhoso, novo, moderno, bem amplo, que é através da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Fica mais uma vez o convite, é tanto convite que você não vai ter tempo, né? Vou estar lá porque nós somos embaixadores da Intermodal. a Intermodal, Quem vai à Intermodal, utilize nosso link para se inscrever, tá? bit.ly/intermodaltp, porque aí se inscreve pelo nosso link, garante seu crachá gratuitamente e aproveita para conhecê-los pessoalmente, para trocar uma ideia, né? Para visitar o stand e aprender um pouquinho mais. Estaremos disponíveis para fotos, um tempo Aí, bem ó. curto, né? Durante o stand na Autógrafo. participação. Procure a gente, está aqui o Hugo César, Carlos Melo, presidente do Pós-Fala, Show. para que você possa um pouco conhecer mais do nosso trabalho. E durante a feira, a gente vai estar no stand da federação, que vai contemplar os 11 sindicatos filiados, como eu falei anteriormente, Legal. que fazem parte desse hall, junto à Federação na Federação Nacional de Despachantes Aduaneiros. E também trazer uma informação para você, colega, e muitas vezes perguntam por que de ser associado e tem que estar afiliado à FEA Aduaneiros. Recentemente estivemos em Brasília, na inauguração, né, Hugo César, sim, da sede. da sede, né, da entidade, né? Da representação, então fortalecendo mais ainda, né, a amplitude, porque tudo acontece em Brasília, né? Então é Uhum. fundamental estarmos em loco lá presente com todas as entidades envolvidas, né, presidente? Perfeitamente, Hugo. Importante. Então você veja a importância de ser um profissional despachante sindicalizado e estar dentro dos suas obrigações junto à entidade de classe e ter uma federação nacional por trás, dando todo esse respaldo, né? Porque a FEA Aduaneiros, Ellen, ela é amparada através da CNC, do Sistema S, Confederação Nacional do Comércio. Então você veja a magnitude, né? A importância de ter uma entidade que dá todo o respaldo para o profissional despachante. E além dos projetos, dos trabalhos em curso, quer dizer, cada vez mais a gente só tem a ganhar com isso e continuar ampliando os horizontes, né? Como eu falei, são novos tempos, e trabalhar para fortalecer cada vez mais o profissional, o despachante aduaneiro, e darem condições para ele, né? Dentro de cada sindicato. Sim. E aí veio de encontro idealizar esse primeiro congresso, para que a gente tenha de forma alternada, ele possa, né, Hugo César, seguir para o estado do Amazonas. Inclusive, quero deixar um abraço para o presidente reeleito, Marcelo Peixoto Gomes, presidente do Sindam, Sindicato do Amazonas, foi eleito recentemente, né, o querido colega, faz parte do sindicato também, junto à Federação Nacional, é o meu segundo tesoureiro na Federação Nacional. E aí ele falou: vamos idealizar um trabalho para poder deixar com que a gente consiga fazer um rodízio entre os estados onde tem os sindicatos. O segundo pode ser no Amazonas, né, Marcelo? Abraça a ideia. O terceiro no Rio de Janeiro e assim E sucessivamente. aí, Então, cada ano fazendo. todos os sindicatos trabalhando em conjunto together, que é esse o principal, esse é o nosso foco, nossa visão de futuro, para Perfeito. trazer um evento desse porte, Ellen. Queria aproveitar para pegar o gancho que você comentou da tecnologia, né, os avanços. O que que vocês enxergam? Todos vocês têm mais de 20 anos de despacho aduaneiro aí. O que vocês enxergam desses avanços e como que o despachante teve que se adaptar com os avanços tecnológicos? O que mudou da DI, 7 vias, para o portal único? Mudou muita coisa, né? Para os colegas aí que têm mais de 25 anos de carreira, nós pegávamos a quarta via, a famosa quarta via datilografada, né? Depois viemos para a era do computador, depois a carinha preta, né, do Syscomex, primeiro a integração realmente eletrônica que nós tivemos no comércio exterior, cara preta. Inclusive, Hugo, na ocasião que teve o Alexandre Carro, pessoal da Receita, foi no dia anterior que foi desligado, né, o cara preta e entrou o CCT aéreo. Foi feita a Exatamente. divulgação
em loco lá no sindicato, nesse evento que é o Conexão Aduana. Aham. Foi no nosso Estávamos auditório. lá, nós Tá, mostramos. tá vendo aí só? É verdade. Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? Não sei se a gente pode falar em tão pouco tempo, vamos dizer assim, rememorar em tão pouco tempo as mudanças tecnológicas que nós tivemos, né? Então, se você comparar há 10, 15 anos atrás, mudou bastante, né? Bastante. O avanço agora com gerenciamento de risco, a do INPE vindo por aí, e é muita coisa mesmo. Principalmente, eu vejo que cresceu em agilidade, né? Sim, E confiabilidade dos dados. Porque antes a confiabilidade. gente tinha que ficar digitando muita coisa que via no papel e digitava. Hoje em dia, a tecnologia nos ajuda a Sim, colocar o documento dentro do do sistema, processo, você vai ler, faz a né? leitura com Você evita esse erro de digitação, que às e- vezes um errinho, uma virgulinha dá 1% de multa porque você colocou errado. exatamente. Então, e mais do que nunca, a gente precisa também de equipamentos, de softwares, né, para gerir toda essa gestão, essa documentação, e realmente essas mudanças veio a trazer melhorias para a atuação do despachante aduaneiro, Isso é a convenhamos, questão do papel, do né? papel, Isso Tem depender exatamente, questão demais. burocrática, essa se burocrática, abriu, exatamente, ficou mais, evoluiu para trazer na questão da tecnologia, Exato. que eu ia pontuar. No passado, era guia de exportação, você trabalhou na área mesmo, hein, Elis? Olha, você lembrou, hein? Você é da época do FITIP também? Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário, mais conhecido como da ITP, isso é o Hugo lembra, né? sim, Tinha anexado o despacho, a quarta via, a Uhum. perfuração da quarta via, as vias, em tantas mudanças, aí depois veio a guia de exportação, aí veio a DE, Declaração de Exportação, que era vinculada no Cara Preta, tanto se modernizou, se trabalhou, e você veja o avanço que hoje é, chegamos, depois do século XXI, encontrar hoje com o do INPE, que é o Sim. portal único, que você consegue congregar tudo que E é a o parte de único importação e portal exportação para você todos exato, os tem, órgãos todos os órgãos. assim, enxergar. conversando, né? Porque antes realmente cada órgão você tinha que pontuar certas documentações por E etapas, era sequencial, você tinha um sequencial, depois do outro, então exatamente. demorava. E agora com esse portal único, todos os órgãos anuentes integrados num único local, Consegue enxergando enxergar. todo o processo num todo. Então, olha a importância disso, a redução de tempo e objetivo, a liberação mais rápida Uhum. e serena dos produtos de Sim. importação A ou gente de saía exportação. correndo para entregar os documentos de instrução do despacho na Direto do alfândega, fundo do tempo. direto. Tinha gente que ia com carrinho de mão, porque era muita DI, muitas adições, Muitas edições muitos processos, né? Dava vermelho em tudo, tinha que entregar tudo fisicamente. Hoje em dia, você abre o dossiê, né? Você faz a Eletrônico, vinculação, anexa o PDF é, bonitinho lá e aguarda e acompanha, né? exatamente. modernizou, né? Modernizou. Muito. E hoje o despachante pode atuar em qualquer canto do Exato. Brasil. Antes Assim você como ficava muito limitado à sua região, Sim. justamente por causa dessas pontuações que você bem relembrou. Então hoje o despachante ele está aqui em Santos, mas pode estar fazendo desembaraçando desembaraçando no Rio de Janeiro, em Chuí, Uruguaiana, nas fronteiras. fronteiras todas aí do Até a nosso Brasil. conferência física ficou remota, né? Isso, Ficou pelo isso. Web Confere, mas não significa que o profissional foi esquecido. Fique claro, o profissional é fundamental. Em conversa e reuniões com a Receita Federal, ele está lá inserido, fez a conferência física, é solicitado a presença física do despachante aduaneiro. Muitos colegas nos perguntaram várias vezes: não, eu preciso ir, não tenho mais que ir, eu fui excluído, e etc. e tal. Negativo. A portaria, ela fala, ela é clara, e nós temos um documento pela Receita Federal que foi enviado ao sindicato, dizendo a importância do despachante estar presente na Conferência. conferência física. Ok, Legal. Ali deixar isso bem, Perfeito, bem perfeito. pontuado, O não é isso, remoto é É, o perfeito. fiscal. O fiscal fica, né? Ele Ele fica fica- aí à distância. Exatamente, Mas o mas profissional está em loco. Inclusive, o nosso diretor Ricardo, né, Fonseca, ele tem ido bastante nos terminais, assim como a gente fazendo a conferência, e falar: estou presente, não estou ausente, estamos inseridos e não esquecidos. Perfeito. Entendeu, Eren? Então é importante destacar e pontuar isso daí. Gostei da pontuação, é é muito verdade. importante. O pessoal fala, né? Como a gente está falando tanto em avanço, pô, no passado eu era um profissional despachante, né? Que você falava tantas vias da DI. Poxa, eu vinha no escritório daqui no prédio, aqui de vocês, onde vocês estão localizados. Uhum. Aqui saía daqui ia direto para a Receita Federal com N vias de despacho. Parecia um super despachante do escritório, aquele rapaz, carregador de papel, digamos assim. Era grampeador, clipes, borrachinha, elástico, tudo, porque você não podia perder o time, porque a taxa do dólar ela variava muito. Se você não desse entrar no despacho, a responsabilidade sempre era do menino do escritório, para não falar da menina do escritório, né? Então,
Desde aquele tempo a gente já vem se aprimorando, vem acompanhando a modernização. Quando Sim. entrou o Siscomex, o cara amarela, 1997, a gente lembra que tinha muita gente que ficava aqui na porta da Receita entregando os documentos, porque ele pagava em dobro, em duplicidade, e tinha que pedir a restituição, até a Receita apurar, o pessoal verificar que realmente foi. Quer dizer, o avanço que é hoje. Hoje você tem a questão de estar em curso aí, inclusive foi até um objeto de uma conversa com a Receita Federal, da restituição do crédito, né? Automaticamente quando você pagar o imposto, e você ter essa restituição em tempo mais célere, mais rápido. Quer dizer, tudo isso é evolução. Então, a tecnologia, a informação artificial, a IA que chegou aí para ficar, o chat GPT, tantas outras coisas, Sim. tudo isso agregado e dando, assim, ênfase ao profissional. Então, ele precisa como? Se aprimorar. Então, cada vez mais, com esses cursos que a gente promove como entidade, é trazer o profissional à realidade, dando oportunidades para ele se aprimorar. Porque a Não chave ter do medo, né? futuro Pra não ter é o medo da conhecimento, tecnologia. né? Isso a gente sabe. Então, como entidade, a gente tem essa preocupação de entregar a ferramenta para ele, né? Que nem um bom pescador. Eu não te ensino a pescar, você vai lá e pesca. Eu te dou a vara, tu vai lá e pesca. Não é? Então, a gente está Não vai dar o fazendo isso. peixe, né? Não É, vai mastigar vai lá pra ele, e vai pesca, dar não é a isso, vara. É perfeito. E bem pontuado você comentou essa questão da evolução, porque, inclusive, na aula abriu no regulamento, nós somos uma das primeiras aduanas, eu me arrisco a dizer que é a primeira, não sei, talvez só a Receita Federal para confirmar, que permitiu a assinatura de invoice por blockchain. É. Que a eletrônica já estava prevista no regulamento, né? Aceita a assinatura eletrônica de invoice, se tiver escrito que ela é um documento eletrônico. Mas blockchain foi uma Um- inovação, né? Exatamente. Isso muitas vezes é uma solicitação, uma demanda do mercado, né? Porque nós estamos numa tecnologia, não faz sentido você ter o documento em papel assinado para escanear e anexar. Então, olha como é a evolução. Exatamente. Então, é mais uma necessidade do mercado que a Receita acolheu, estudou e regulamentou, E né? quantas vezes a gente não ficava esperando chegar a invoice da China? A carga estava aqui, a carga que demora mais chegou, mas o documento não chegou porque extraviou o courier, não sei do que. Você tem que ficar esperando chegar o documento físico. Hoje não. Hoje Hoje o não. eletrônico, muito mais rápido. Muito Tá mais mais rápido. sério, e isso vem de encontro ao que a gente falou agora anteriormente, que vem de encontro ao gerenciamento de risco. Você tem a documentação, você passou por esse processo e você automaticamente você consegue, em tempo mais hábil, fazer o desembaraço aduaneiro. E isso gera eficiência, competitividade, e você tem redução de termos desse time, quando você tinha antigamente de X dias para fazer o Isso. desembaraço. Quer E, dizer, consequentemente, custo, né? o custo Justamente e isso Exatamente. reduz. tudo. Quer dizer, tudo isso é importante no dia de hoje, Perfeito. é a inovação. A tecnologia chegou para ficar, né? Joia. Como já dizia Stanley Kubrick, né, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, essa era chegou, por isso que a gente vive hoje uma nova era. Exatamente. Gente, vocês estão falando muito bem, muito bonitinho, mas eu preciso puxar as perguntas para os perrengues. Eu quero Ei. saber o que vocês já passaram nessa vida toda de despacho aduaneiro que marcou a carreira de vocês. Tanto de coisa boa, de coisa ruim, de perrengue, de erros. O que vocês já viram acontecer que vocês falam, nossa, essa história tem que contar. Olha, ela é bem legal você colocar isso, porque eu deixo o Hugo César. Hugo tem umas Ai, histórias aqui Né? do baú. Não, César. não tenho muito Pode ser que assim. aconteceu com um amigo seu, não sei com você. Sempre um amigo. É verdade. Não tem a caminho. Não, o comércio exterior, a dinâmica é emoções, né? Todo dia é uma emoção no comércio exterior, né? Então, o que a gente bem pontua, assim, muitas vezes para o nosso profissional que está trabalhando conosco é a atenção, né? Atenção, estudar os documentos, estudar tudo, porque, bem que você pontuou, uma multinha aí da Receita Federal por uma falta de atenção É fácil de acontecer. é fácil de acontecer. E já acontece, Aí a porque culpa do despachante, É. né? Falha sempre acontece, né? O objetivo justamente do profissional bem capacitado é evitar, porque uma multa hoje em dia ela pode realmente desestruturar a parte financeira da empresa, né? Então, como o presidente falou, se um erro, a culpa é do profissional, né? Por não executar o teu serviço com qualidade, né? E para evitar tudo isso, o despachante tem que estar antenado, conectado, E atualizado. atualizado para poder evitar esses erros. Porque esse erro é, digamos assim, um erro primário, que é coisa que não acontece nos dias de hoje. Então, cabe a nós sempre trazer a informação e deixar o despachante aduaneiro cada vez mais cientes do dia a dia, né? Das mudanças. Isso é como entidade, é É, nosso compromisso. E eu posso comentar
uma historinha do passado, como antigamente, que eu acho que era o objetivo, é isso aí, né? Muito tempo. Eu me recordo que na época das quarta-vias, de tudo com os grampeadores, Uhum. o profissional saía de dentro da Receita Federal, muitas vezes 8, 11 horas da noite, chegava em casa estraçalhado de tanto processo, não aguentava mais ver papel. Hoje em dia, nós não podemos hoje dizer que não passamos mais por essa situação, né? Então, era um trabalho árduo, realmente. Hoje ele Papel consegue chegar em casa mais mais cedo, cedo. no celular que ele chega, porque já chegou já, mesmo. Já chegou. Então, é um passado Você chegou a curto. sair da Receita Federal. Eu saía 11 horas da noite da Receita Federal. Então, como boy, ajudando lá os despachantes, que antes não era despachante, ajudando a lá a grampear, chamava um batalhão de ajudante de despachante, de office boy, todo mundo lá para chegar e entregar os documentos dentro do prazo, estar dentro do horário pertinente determinado pela Receita Federal, né, Melo? Eu lembro que o despachante que eu trabalhei, ele me treinou, né, para trabalhar e era todo, exatamente, e era todo um ritual Tinha um rito. da posição do grão. Sim. Grampa aqui, não pode ter grampa aqui, tem que ser só no meio, porque não sei o que, o ICMS, grampeia o ICMS no meio. Carimba, assina. Gente, era todo um ritual para preparar a documentação, uma coisa artesanal. E depois do final desse expediente árduo, ainda tinha comemoraçãozinha, que era comer um pastelzinho ali do Washington, do Carioca, do China, Exato. né? Então, quando dava tudo certo numa sexta-feira, que era véspera de mudar a taxa do dólar, para a semana subsequente, tinha a comemoração dos colegas, O happy hour. o happy hour. Inclusive, aquela melodia que fizeram num grupo de pagode foi em comemoração ao despachante aduaneiro depois das 6 horas, quando ele ia na Receita, que foi aquele slogan, né? Esse aí passou, o processo passou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Pode comprar aí. Pode sextar. Pode testar. Aí foi comemorar. E assim, que você perguntou para o Hugo, se me permite, a única assim, recordação que eu tenho são algumas, não são tantas, né? Por exemplo, que nem está aqui a estátua do Brás Cubas, né? Você já deve ter ouvido falar, por que ele está olhando para lá, né? Você sabe, né, Ellen? Isso, eu não sei. Eu não acredito. Ele está olhando para lá porque ele ficava olhando no relógio para ver os despachantes aduaneiros para não perder o horário na alfândega para dar entrada nos processos. Você que é o historiador, não é nada disso. Ele está olhando para o norte, o desenvolvimento, para fomentando o que veio no nosso estado, né? No nosso país. E aí a gente sempre tinha essa questão de chegar sempre no horário para poder levar os processos na Receita. Só que às 17 horas, às 16 horas aqui, no prédio da mesa de renda, era o Banco Banespa, que recebia as guias de ICMS. Então, você tinha que conseguir isso antes para anexar no despacho, né? A via cinza, amarela, laranja, azul, você tinha que juntar todas as vias no processo, né? E aí, quando você dava entrada, tinha que estar anexado. Só que acontece o seguinte, se você saísse depois, você não conseguia dar entrada. E como é que você levava o despacho? Dentro, né? E foi um dia, né, que eu vi isso com um amigo, não fui eu, sempre é um amigo. Aí eu vi e falei, pô, depois desse horário, tu sempre entra com caixa de pizza lá, com pizza para entregar. Aí eu falei, pô, todo mundo tá comendo, vai ficar gordinho, né? Aí ele depois lá na frente ele falou que nada, Melo, não é pizza. Eu perguntei o que é, que eu coloco ali os despachos, que os guardas conhecem tudo, que tá tudo com fome. Aí eles acham que é pizza, lá dentro tem o despacho para adorar. Quer dizer, eram umas questões que aconteciam, né? Mas era assim, mas sempre foi muito gostoso, porque é assim, muito bom essa época, a época que não voltam mais. Eu falo isso pro despachante, né? Os colegas, né? A gente teve uma época boa, 30 anos aí trabalhando na área. Hoje os tempos mudaram, os tempos são outros, mas as lembranças ficam sempre de um modo muito positivo. E das pessoas também que você conviveu, que você aprendeu, saudosos colegas despachantes que eu tive a grata oportunidade de aprender, trabalhar e conhecê-los, que deixaram um legado sempre com essa gana, essa vontade de ser despachante. Como você mesmo viu no museu, Ellen, tem um painel lá com vários profissionais, tudo de terno linho branco, porque o despachante aduaneiro sempre importante, era considerado e é até hoje como os doutores do comércio exterior, porque a legislação, junto com a Receita Federal, todos os órgãos, sempre chamam o profissional para ele poder intervir, para ele construir, para ele trazer ideias, trazer a atualização do operacional no dia a dia. Então, você veja a importância que é o despachante aduaneiro. Sim. Isso, além de ser história, você tem um marco, que você tem essa identidade do profissional. Então, para nós, né, eu estou completar recentemente, agora no final do mês, depois de 5 dias depois do dia do despachante aduaneiro, 52 anos, e está desde garoto trabalhando na área. Então é uma satisfação poder contribuir e fazer aquilo que a gente gosta, né? Quando você
tem paixão e amor pelo que você faz, e você vai além, rompe barreiras, quebra fronteiras e derruba paradigmas. Perfeito, perfeito. Sim. Meninos, eu vou pedir para a gente, então, caminhar para nossa última pergunta. Infelizmente, nosso tempo Ah, voou. Vou pedir para vocês comentarem agora quem são vocês de bermuda e chinelo. Quem é o Hugo de bermuda e chinelo? Conta aí, o que que você faz? O Hugo de bermuda e chinelo, como um bom santista, um praieiro. Ah, Adora a praia, curte nosso marzão aí bonito, a nossa orla. É onde a gente tira o nosso estresse depois de uma semana intensa. com família, com Com amigos? família, com a esposa, passeando pela orla, Vai na andando. barraca do sindicato? Não. De vez em quando comparecemos lá, né? presidente me convida. Quando o presidente me convida, porque se o presidente não me convidar, Hum, tem briga, mas, mas estamos sempre lá, legal. Muito bom. Praieiro, Hugo. praieiro. E o cara? Olha, eu tenho um dos hobbies que eu gosto muito e faz um tempo que eu não tenho feito, é andar de moto. Eu sou motociclista, gosto de andar de moto, tenho moto, Que legal. faço parte do motoclube e através esse hobby que eu tenho de andar de moto é que open your mind, né, que abre a mente, você recebe o vento na cara, isso é muito gratificante. Como vários colegas de paixão também são motociclistas, tem essa paixão, né, além de outras, né? Tem a minha esposa, recentemente completei aí 2 décadas de casado, chegou minha fantasia do Shopee, Super Melo, um herói, então eu agradeço minha esposa pela paciência e a convivência, não é fácil, mas no final de semana a gente se desconecta e procura curtir a família, além de andar de moto, cuidar das pessoas que a gente gosta, né? E tá sempre sempre por perto da gente, os amigos que a gente constrói nessas Sim, amizades é ao longo da verdade. nossa Que carreira, legal. e sempre assim, com muito respeito, com muito carinho, tá sempre envolvido com eles e de forma assim muito familiar, envolvendo esse laço fraterno, que isso que é o principal, que fomenta qualquer profissão, é o qual você faz parte, como seja no sindicato, nos outros clubes, enfim, isso que é gostoso, é o legado da vida, entendeu, Eren? Qual Então, foi o é um lugar mais combustível. longe que você já foi de moto? Eu já fiz a Rota 66, mas embarquei nos Estados Unidos. Foram Olha, 14 dias de moto. Eu uau. fiz quase 5.000 quilômetros rodados, de costa leste a oeste. Nossa. De Santos eu já fiz uma loucura. Graças a Deus eu cheguei em 20 anos de casado, né, cara? Alessandra, um beijo para você, minha esposa. E um beijo para a Cristiane, a esposa do César Também. também. O Cristiane Piffer, nossa doceira de mão cheia. Já fica aí Hum. o spoiler aí para Cris, amor por doces. Saí de Santos, quase que eu me separei, porque eu saí daqui, fui até Gravatar, em Pernambuco, com 2 amigos, dois malucos, não era beleza, o Ábila e o Apipe. A gente saiu daqui numa época totalmente fora do clima, né? Pegamos uma chuva danada em junho pro Nordeste, foi o mais longe. E aí, não contente disso tudo, eu voltei depois de moto de novo. E retornei, quase que deu divórcio. Mas deu tudo certo. Enfim, a gente segue aí firme e forte. Assim, ela falou, poxa, tu voltou para pegar a moto? Eu voltei porque não compensava despachar. Primeiro, moto é que nem carro. Se fica na garagem parado, estraga. Então você tem que botar para rodar. É isso, Marcelo. Tá Mas deu certo. tudo certo. Lado Esse é aventureiro. É. gostoso. E olha, fora os lugares que você desbrava, os lugares que você passa, as amizades, como você já percebeu, eu gosto de comunicação. Se falar com as pessoas, interagir, você conhece culturas diferentes, pessoas, lugares, e é muito importante. Conhecimento é tudo, né? É a chave do futuro. Além de você se capacitar, você tem a prerrogativa, né, o César? De você conhecer as pessoas, um pouco de cada uma delas, e qualquer lugar que você vai dentro do eixo do nosso país, você tem, cada lugar você tem um porto, você tem um comércio exterior presente no teu DNA. Sim. Tudo que passa movimenta. Até no pãozinho que a gente come tem Tudo. Tem. Presente importado, enfim, você vê todos os detalhes, equipamentos, acessórios, você passou pela mão do profissional de despachar, então você acaba entrando em conversa com as pessoas e você acaba um pouco mais desbravando, né, esse nosso país maravilhoso que é o nosso Brasil. É isso, Luciano. Perfeito. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei o episódio. O tempo passou voando, olha lá. É verdade. Vai virar de novo. Muito obrigada. Espero que a gente possa marcar uma parte 2 para vocês comentarem mais das novidades do sindicato e da profissão de despachante aduaneiro, tá? Fica o convite. Muito obrigada aí pela participação. E se você gostou também, não esqueça de deixar um like, né? E deixar o comentário aqui. Pede para eles transmitirem o evento ao vivo, né? Vai que se tiver muitos comentários, eles não pensam na possibilidade, ok? Muito obrigada, Marujas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.